Hoje nós vamos mergulhar num termo que é super importante para a gente entender a narrativa da Bíblia, a palavra gentios. Vamos ver como essa palavra sai de uma ideia de separação e chega numa ideia de graça para todo mundo. Com certeza, quem já leu a Bíblia, em algum momento topou com a palavra gentios e ficou pensando, tá, mas o que é isso exatamente? Vamos ver que é bem mais que um nome, é uma chave para entender um plano muito, muito maior. Para a gente entender o peso dessa palavra, a gente precisa voltar no tempo, lá para onde tudo começou. Vamos começar pelo básico mesmo para construir uma base sólida sobre essa divisão inicial. Olha, na sua essência, lá no Antigo Testamento, a definição é bem direta. A palavra gentil era usada para descrever todo o povo e toda a nação que não era israelita. Era, no fundo, uma palavra que criava uma distinção. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro, né? De um lado, você tinha Israel, visto como o povo escolhido por Deus. Do outro, os gentios, que eram basicamente todo o resto do mundo. Essa separação era uma parte central da identidade de Israel naquela época. Mas é aqui que a história dá uma virada bem interessante. Essa separação toda, ela nunca foi para ser o fim da história. Pelo contrário, vamos ver agora como já existia uma promessa de incluir todo mundo desde o comecinho. Pois é, mesmo dentro do Antigo Testamento já existia essa promessa meio que nas entrelinhas. A ideia de que, no fim das contas, o amor e a salvação de Deus não seriam só para um povo, mas se estenderiam para todo mundo. A sementinha da inclusão já estava plantada. E agora a gente chega no grande divisor de águas dessa história. A chegada de Jesus é o momento em que aquela promessa de incluir todo mundo começa a se tornar realidade de um jeito bem visível e, uau, radical. Vamos começar com um exemplo poderoso. Imagina a cena. A cura do servo de um centurião romano. Naquela época, um soldado romano não era só um estrangeiro, um gentil. Ele representava a força que dominava a terra deles. Então, ao curar alguém ligado a esse poder, Jesus estava mostrando que a graça dele não tinha fronteiras políticas ou sociais. Em seguida, tem um encontro com a mulher samaritana. Existia uma rivalidade histórica, uma hostilidade mesmo, entre judeus e samaritanos. O mestre religioso judeu, ele nem falaria com uma mulher samaritana em público. E Jesus não só fala, como tem uma conversa profunda com ela. Ele estava quebrando séculos de preconceito ali. E o padrão fica claríssimo com a mulher cananeia. De novo, uma estrangeira. E ao elogiar a fé dela, Jesus simplesmente vira as expectativas de cabeça para baixo. Ele deixa claro, o que dá acesso a Deus não é a sua origem, é a sua fé. Isso não eram atos isolados, sabe? Eram demonstrações de uma nova realidade. Bom, se Jesus foi quem abriu a porta, o apóstolo Paulo foi quem passou por ela e correu com essa mensagem para o mundo todo. Vamos ver como ele fez isso. O trabalho de Paulo foi, fundamental. Ele não só viajou, mas ele dedicou a vida dele a levar o evangelho diretamente aos gentios. E a mensagem dele era revolucionária para a época. A salvação vem pela fé em Cristo, e não por ser de uma certa família ou seguir certas leis. Foi Paulo que defendeu essa ideia com unhas e dentes, e foi isso que mudou a cara da igreja para sempre. Ok, depois de passar por essa jornada histórica toda, o que essa palavra gentil significa hoje em dia? É aqui que a gente chega no coração da mensagem. A conclusão de toda essa história é, ao mesmo tempo, simples e extremamente poderosa. Aquela barreira que separava os povos, ela foi derrubada. Em Cristo, essa distinção deixa de existir. No final das contas, quando a gente entende a trajetória do termo gentios, a gente descobre uma verdade incrível. É uma história que vai da separação para a união e que mostra que todo mundo, sem exceção, é convidado a fazer parte de uma única família espiritual, debaixo da mesma graça. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Se a mensagem final é essa, de uma única família, sem distinções, o que essa ideia muda na prática? No nosso dia a dia, no jeito como a gente enxerga o mundo? É algo para se pensar.